Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer estar com todos mais uma vez, agradecendo desde já o carinho da sua atenção, bem como a ajuda dos nossos patrocinadores, né, Ju? E hoje, então, o nosso tema gira em torno do Dia de Finados, né? Essa comemoração que tradicionalmente é colocada dentro da Igreja Católica, né, a partir do século XIII, mas que desde muito tempo na história da humanidade é colocada em termos de homenagens e até de festividade, né? Homenageando as pessoas que já partiram desse plano, né? Exato, né? Eu acho que cada um dentro da sua religião, né, trabalha os dias de finados de formas diferenciadas, né? E o motivo pelo qual a gente vem falar sobre isso hoje, né, respeitando, né, todos os sistemas e todas as crenças. Mas o motivo principal que nos faz abordar esse assunto hoje também, né, Alexandre, é no quesito de valorização da vida, né? Não é exatamente se prender nesse momento de muita dor, de muita saudade que as pessoas vivenciam nesse momento. Exatamente. Até como a própria palavra diz, finados, né? A gente vem aqui colocar um outro lado, né, dessa época, né? Que onde o pessoal às vezes vem com aquela lembrança que nem sempre é positiva, aquela saudade boa, né? Mas isso nos remete a um passado, né, de muitas dificuldades, de uma saudade muito doída muitas vezes, né? E aqui a gente vem ver sobre o âmbito da vida mesmo, né? Que o finados pode se colocar no sentido de fim da vida física, do corpo físico, né? Mas essas homenagens e até essas comemorações e festividades que alguns países fazem, que algumas civilizações fazem, gira em torno mais da continuidade desta vida, né? Onde eles deixam o plano físico, mas renascem para o plano espiritual. Então, dentro dessa crença, dessa cultura, é que há não só a lembrança, mas também muitas vezes a festividade, né? A lembrança positiva e alegre desse momento, né? Exato, né? E quando a gente fala de saudades de um ente querido, é porque aquela pessoa impactou na tua vida, né? Aquela pessoa marcou, aquela pessoa deixou saudade, né? E por que esse dia, então, para muitos se tornou feriado, né? Dentro do espiritismo, por exemplo, a gente traz, né, que é no dia dos finados que os entes queridos têm a permissão de vir nos visitar. Então, quando a gente traz aquele enredo de ir ao cemitério, fazer aquela limpeza, levar flores, né? É o momento de relembrar, não somente de chorar, né, Alexandre? Mas tem gente que vai lá, se senta do lado do túmulo do seu ente querido para contar coisas boas, para relembrar de histórias, né? E tenha certeza que nesse momento eles estão ali do lado, né, lhe ouvindo. Então é o momento da gente ressaltar coisas boas apesar da distância. Na verdade a distância não existe, existe a gente não poder enxergar essa pessoa na nossa frente, né? Mas a presença se faz ali nesse momento. Então é muito importante salutar coisas boas que foram vivenciadas, né? Exatamente, as lembranças positivas de enquanto essa pessoa esteve com a gente aqui no plano material, né? O compartilhamento das situações de vida, o carinho, os laços de afeto que continuam, né? Porque eles estarão sempre ligados a nós através dos sentimentos de amor, de fraternidade e desse pensamento, né, que nós sempre temos neles. Eles não se acabam quando a morte do corpo físico chega, né? Então, há pessoas que têm a tradição de sempre nessa época ir até os cemitérios, limpar o túmulo, né? Fazer uma prece lá no cemitério, né? Então, mas o que nos liga ao ente querido é justamente esse sentimento de amor e essa ligação mental pelo pensamento, pela prece que pode ser feita em qualquer lugar, não só no cemitério, né? Para muitos ainda ir ao cemitério, que é um lugar que não lembra exatamente vida, né? Pois ali estão os despojos carnais depositados, né? Mas se você, por exemplo, orar para o seu ente querido, fazer uma prece em um jardim, em uma praia, em um parque, algo que lembre vida e natureza, até essa sintonia, essa vibração será maior, né? Então, há quem não vá ao cemitério. Então, é respeitável tanto a tradição de ir, quanto não querer ir. E sim ir para um local que lembre vida, né? Então,
tudo isso é válido, é respeitável, contanto que a ligação mental, as boas lembranças e sempre o amor fique na lembrança. E é importante também a gente trabalhar esse novo olhar, então, né? Porque se a gente for analisar, as datas comemorativas, sim, elas são importantes, mas elas não são únicas para aquele momento, né? Por exemplo, relembrar um ente querido não é só no dia de finados, né? Mas sim, a gente sente a saudade o ano inteiro. Só que a gente vive nesse momento uma fase tão crítica, tão complicada pelo momento atual em que a gente está, né? Porque se a gente parar para pensar, quando chega para o finalzinho do ano, a gente tem muitas datas ali assim, digamos assim, que baixam nossos sentimentos, baixam a nossa vibração, né? A gente entra no setembro amarelo, a gente entra no outubro rosa, a gente vem no novembro azul, né? Logo está dezembro, finalizando um ano, né? Então é coisas muito tensas. E agora, por exemplo, a gente está passando por esse processo aí onde houve as eleições, essas manifestações, né? Existe uma massa de vibração pelo Brasil e tudo isso se junta nesse período de finados, né? E o que é importante a gente relembrar nisso tudo, né? É trazer um olhar diferente para todas essas situações, porque nem sempre aquilo que a gente vê ou percebe é a verdade, né? Às vezes nós temos um olhar equivocado mediante o ato ou a situação como ela está se apresentando no momento. Então a gente reavaliar os nossos conceitos, rever os nossos paradigmas nesse momento atual, que o tempo está passando tão depressa e que a vida mais do que nunca precisa ser valorizada, se torna de suma importância. Sem dúvida, né, Ju? Até porque o quesito de saúde mental, esse conceito, ele está muito em alta, né, atualmente, né? Então, dentro dessa saúde mental, nós temos que também, junto dessa parte física, buscar a parte emocional e, agora aqui falando do tema de hoje, espiritual. Buscar conceitos, informações dentro da nossa saúde espiritual é essencial. Então, essa questão de continuidade da vida, claro, isso vai do entendimento, do nível de entendimento de cada um, né? Mas ela só tem a acrescentar a partir do momento que nós temos atualmente, com tudo que tu citou, uma densidade energética, espiritual muito forte, né? Então, dentro disso, é essencial que a gente busque também informação e, numa palavra, espiritualização, expansão de consciência, despertar do ser, né, para tudo isso que gira em torno do finados, né, que não é fim. Finados de fim não existe. É só nós buscarmos entender um pouquinho mais da continuidade dessa vida dentro de uma misericórdia do grande Espírito, de Deus, de uma inteligência maior, enfim, né? Que daí nós vamos poder nos preservar muito mais e ter uma saúde mental / espiritual muito melhor. Exato, né? Enquanto tu falava sobre isso, né, Alexandre, eu estava me lembrando de um fato, né, que aconteceu agora há pouco tempo, e eu acho que ele vem bem a calhar nesse momento, digamos assim. Eu estava conversando com uma mãe já de uma tenra idade, né, e é onde ela já está cansada da vida e esperando então o momento dela de partir. Mas o maior dor e sofrimento dela nesse momento, que, né, ela já tinha perdido seu marido, né, e perdeu um filho também. Então ela fica se lamentando, chorando a saudade daquele ente querido, daquele filho, querendo saber se ele está bem, se ele não está, né? E a gente sabe que dor de mãe é uma dor, é um sofrimento, né? Ninguém deseja perder um ente querido. E aí eu tentei trazer clareza para aqueles pensamentos dela, né? Porque eu disse para ela, olha só, nesse momento tu está chorando por um filho que partiu, né? Tu desejas a morte nesse momento porque tu quer ir de encontros a esse filho. Porém, quando tu estiver do lado de lá, tu vai chorar porque tu quer ver os outros 4 filhos que tu deixou aqui. Então, nesse momento, como fica? O que é mais importante? Tu estar do lado de 4 filhos tendo a saudade de um que partiu, ou estar do lado de um tendo a saudade dos 4 que ficaram aqui? Nesse instante eu consegui fazer ela refletir e ela disse, é verdade, agora eu não sei onde eu quero estar, Sim, né? sim. É uma tomada de consciência. E a gente sabe, né, que
certas religiões e certas crenças, né, não acreditam em reencarnação. E por que a gente está falando isso aqui então, né, Alexandre, se muitas pessoas não acreditam em reencarnação, né? Porque nós, como psicoterapeutas reencarnacionistas, dentro da psicoterapia, né, que é a investigação do inconsciente, ela aborda esse assunto. Há muitas pessoas que vêm fazer regressão, né, que é a investigação do inconsciente, e relatam as suas histórias em vidas passadas, relatam as suas histórias em encarnações, né? Nós temos hoje vários casos que comprovam que os traumas e coisas que as pessoas vivem hoje, como por exemplo o pânico, isso é advindo de vidas passadas, né? E no ato da regressão ali, então, isso acaba vindo à tona, trazendo provas, né, de que existe reencarnação, de que existe então essa vida passada. Então existem os dois lados do mundo, a vida física aqui, onde o espírito está ocupando um corpo físico, né, e existe um momento que ele se desliga desse corpo físico, então ele vive um movimento, né, no mundo espiritual. Então é muito importante salientar às pessoas que a gente não está aqui trazendo um tema, porque a gente realmente acredita nisso. Não, a gente tem provas de que isso existe, né? Pelas nossas próprias terapias. Então é muito importante nesse momento as pessoas lembrarem disso, né? Não é uma perda, né? A pessoa simplesmente, ela não está mais aqui no corpo físico, mas a alma, o grande espírito dela continua. E ela tem muitas vezes autorização de vir nos visitar e muitas vezes nós até mesmo visitá-los também. Então, por isso que no dia dos finados foi marcado um ponto X, né? Essa data, então, é para todo mundo tirar um tempo para esse encontro, mesmo que invisível, né? Mas para quê? Para salientar as coisas boas da vida, né? Muito se é pedido também, principalmente na hora do velório, né, Alexandre? O que mais os espíritos pedem hoje, não vão lá em volta daquele corpo ali chorar, né? Muitas vezes falar mal, né? Já foi tarde, não era nada, não era ninguém nessa vida, coisa e tal, né? Sempre tem os cochichos pelos cantos, mas a pessoa está falando aquilo de acordo com a interpretação dela, né? Ela está julgando alguém de acordo com o que ela acha que aquela pessoa foi na vida dela, mas não cabe a nós sermos os julgadores aqui na Terra, né? Então, para que essas pessoas tenham esse transe, esse passe, né, mais leve, mais livre, nos é aconselhável então que as pessoas, né, brindem a vida na hora da morte, né? Falam com alegria. Uma vez eu vi até um velório que eles colocaram músicas, né? Músicas tipo mantas, coisas assim para suavizar o clima, né? Para o desligamento desse corpo. Então esse é um motivo especial, né? Da gente não chorar pela nossa saudade, mas sim brindar a vida. Sim, sem dúvida alguma. A saudade positiva, ela é natural. Nós vamos sentir a ausência física da pessoa, né? Não é o não sentir, né? Não é o não ficar triste. Isso aí nós convivemos anos com a pessoa aqui. A gente solidificou laços de afeto, de amizade, de amor, né? E isso não se desfaz com a morte do corpo físico, né? Só, claro, todos nós temos o nosso grau de responsabilidade, tanto aquele que viveu e partiu, quanto aqueles que ficaram, porque o elo mental, ele continua. O corpo material se desfez, mas o elo mental de quem foi e de quem ficou permanece. Então, nos velórios, né, usar o tempo disponível para aquele procedimento, né, para aquele cerimonial, para elevar o pensamento, para auxiliar os mentores no desligamento definitivo daquele espírito, daquele corpo, que não servirá mais aquele espírito naquela encarnação, já terminou o corpo. Agora, os outros que estão ali, elevar o pensamento, fazer uma prece, ter boas lembranças do que aconteceu nesta vida, que para ele findou-se, mas que para nós vai continuar. Mas que esse fluxo mental, ele vai seguir em frente, né? Então, seja na data específica de finados, ou seja, nos outros dias que a gente lembre do ente querido, né? Até sonhamos com eles, e isso é uma forma de comunicação deles conosco, o sonho, né? Então, dentro disso é que a gente possa colocar a vibração cada vez mais alta, à medida que a gente vá conhecendo, se aprofundando nessa ciência do infinito abrangente chamada espiritualidade.
Tu comentaste agora, né, desse caso que tu trouxe, né, do filho que se foi e os outros 3 ou 4 que ficaram, né? Então, quando um filho, vamos utilizar o mesmo exemplo, né, quando um filho parte e vai morar em outro país, né, por que a gente não chora desesperado? Algumas mães e pais choram, né, porque o filho está indo para longe, né? Mas por que ele não chora desesperado, assim, em linhas gerais, né? Por quê? Porque ele sabe para onde aquele filho ou filha está indo. E quando a gente vai para outro mundo, outro país, a gente procura conhecer a língua, a moeda, onde a gente vai ficar, como é que funciona tudo para onde essa pessoa vai. Agora, por que na hora do desencarne a gente não procura fazer a mesma coisa? Por que a gente não procura conhecer o mundo para onde essa pessoa vai? E por que a gente já não se prepara aqui, né, para compreender para onde nós vamos, para o tipo de sintonia espiritual que vai nos abraçar depois dos tempos terrestres, né? Então nós deveríamos ter o mesmo cuidado também, né? Há cartilhas que falam, né, a cartilha não da morte, mas a cartilha do pós-vida. O que nós temos que fazer aqui, nos preparando para esse momento, né? Há quem diga, não, bate na madeira, eu não quero falar sobre isso, mas isso faz parte da nossa vida. Isso é vida, nós estamos falando de vida, só em planos diferentes, né? Tu trouxe um pouquinho, né, dentro dessa cartilha da vida, né, algumas dicas aí para nós, né? É importante também lembrar, né, Alexandre, que isso é uma das coisas que o nosso Mestre Jesus trouxe, né? Conheceis a verdade vos libertará, né? Então, buscar conhecimento é de suma importância. E algumas pessoas também têm me perguntado sobre isso, né, Alexandre? A gente está falando da data do dia 2 finados, né? Mas fora isso, o que a gente faz no decorrer do ano, né? Com essas pessoas que já partiram e que a gente sente a saudade, né? Hoje eu fiz uma postagem, inclusive no Face e no Instagram, trazendo um pouquinho dessa memorização. Meu pai já partiu também, né? E uma das coisas que ele deixou muito importante para nós aqui foi o nível a sentido de plantação. Meu pai cuidava demais da natureza, né? Trabalhou muitos anos na prefeitura, né? Então ele estava sempre com a enxadinha na terra, né? Pedacinho de terra que ele tinha lá, gostava sempre de estar plantando, e uma das coisas que mais orgulhava ele era os filhos dele chegar lá e levar uma sacolinha de fruta para casa, né? Então, para isso, ele não media esforços. Então, essa valorização da vida, né, em todos os sentidos, dentro da natureza, dentro da vida própria, né, ele sempre teve isso assim com muito mérito, com muita honra, com muito orgulho, né? E hoje, a melhor forma que eu tive de homenageá-lo, né, é seguindo a tradição dele, né? Eu amo fazer isso também, eu amo plantar, eu amo distribuir, né? Então hoje o meu dia foi estar lá na minha casa, plantando, fazendo várias mudinhas, né? Onde eu coloco para doação. Eu coloco na frente ali do meu espaço terapêutico, na rua, na calçada, qualquer pessoa que passa por ali pode levar. Então, existe um momento de mais afeto, de mais carinho do que nesse dia de hoje eu lembrar com amorosidade do legado que o meu pai deixou. Então, nesse momento que eu estou ali plantando, que eu estou cultivando, eu estou me sintonizando com ele onde quer que ele esteja. E eu não faço isso só no dia dos finados, eu faço isso no decorrer do ano também. Tem um livro que se chama, inclusive, Violetas na Janela, né? Que conta esse relato, né, da Patrícia, que ela desencarnou, né, e quando ela estava lá no mundo espiritual, a mãe dela sabia que ela gostava muito de violetas, né, então mentalmente a mãe mandava daqui para ela um buquê de violetas e ela recebia lá na janela dela, né, por isso que o livro é intitulado Violetas na Janela. Então, no decorrer do ano, as nossas boas memórias, as nossas lembranças, a gente envia para eles onde quer que eles estejam, onde quer que a gente esteja também. Porque é um ato também de a gente celebrar a vida, saudar a vida. Exatamente. As mesmas flores que nós deixamos aqui nas sepulturas, nós podemos, através desse potencial enorme e transcendente chamado pensamento, realizar por meio de criações mentais e pela intenção um buquê de flor para o ente querido no plano astral, no plano espiritual. Se eu quiser dar uma dúzia de rosas vermelhas ao meu ente querido, é só eu pensar, mentalizar.
ofertar que ele vai receber. Né? Nós temos energias sutis que, manipuladas pelo pensamento e pela ação da vontade, plasmam, como a gente diz, exatamente o presente que nós queremos oferecer para eles. E também eles sentem exatamente, por esta mesma ligação mental, por essa intenção, todo o sentimento que será despertado nessa época. Então, se for a saudade positiva, eles recebem de bom grado. Se for algum sofrimento, alguma saudade pesarosa, eles também vão receber. E aí é como se fossem alfinetadas no corpo espiritual deles. Né? Então, como é que nós vamos lembrar desses entes queridos? Né? Com a saudade positiva, enviando amor e o desejo que eles sigam em frente, evoluindo e amando. Assim como nós continuamos fazendo a nossa parte aqui, né? Nós continuamos com a nossa jornada, né? Tentando honrar o que eles trouxeram de aprendizado até nós. Mas também é importante salientar no meio de tudo isso, né? Que é importante a gente rever muitas vezes o nosso passado, né? Às vezes a gente tem pensamentos e sentimentos equivocados. Por exemplo, eu costumo brincar, né, que as pessoas só vão conseguir entender o que é ser um pai e uma mãe o dia que se tornarem um. Isso não é uma mera brincadeira, isso é uma grande verdade, né? As pessoas não valorizam tanto os pais e as mães, né, enquanto não são, porque parece que fica uma coisa tão longe, tão distante, porque a pessoa não sentiu aquilo. Mas a partir do momento que tem o primeiro filho, que passa as noites em claros, que passa lá, né, dando duro para dar tudo para aquele filho, né, por amor àquele filho, então começa a entender o que foi o pai e a mãe pra gente, né? Então, nesses momentos em que a gente tem muitas pessoas que um já partiu, ou já partiu os dois, né? E fica essa imensa saudade por essa compreensão, né? Muitos até atrelam assim muitos sentimentos de culpa por não terem valorizados, né? Enquanto estavam aqui. Hoje se busca tantas terapias, né, inclusive constelações, né, que é para trabalhar esses traumas passados decorrentes de outras gerações, de pessoas que não foram incluídas dentro do sistema, de pessoas que foram rejeitadas, de pessoas que foram defamadas, enfim, várias possibilidades, né? Então hoje continua-se trabalhando muitos traumas por falta das pessoas reverem o passado. Sim, e as terapias auxiliam muito nesse sentido, né, para quem fica, né? E aquela pessoa, então, que mesmo com o auxílio das terapias, ainda fica com aquele pensamento assim, ai, mas ele não está mais aqui convivendo comigo fisicamente, não posso mais tocá-lo, como é que ele vai me ouvir? Eu tinha tanto para falar para ele ou para ela ainda, como é que eu faço? Se até eu sonho com ele ou com ela. Tá, se tu sonhas com ele e com ela, tu já está em comunicação com eles, tá? Eles contigo e nós com eles, né? Mas dentro disso, a ação da prece é uma conversa com este ente querido. Se com a prece nós conversamos com Deus, com os mentores, com os anjos de guarda, com o Mestre Jesus, como é que nós não vamos conversar também com o nosso ente querido? Como é que não vai abrir um elo de comunicação, né, com ele, se com todos os outros seres celestiais que estão do outro lado se abre? Então, tudo que você gostaria de falar para o seu ente querido aqui, mas ele não está mais, eleve o pensamento e fale, converse com ele como se ele estivesse na tua frente. Ele vai receber, ele chegará ao sentimento dele. Nós temos mentores e espíritos de luz que se incumbem disso. Eles pegam todo esse sentimento e lançam dentro da ciência cósmica para este ente querido e ele recebe. O que nós vibrarmos, eles vão receber. Seja para pedir perdão ou para agradecer, Exatamente. né? Espero que nesse caso o fato seja muito mais para agradecer, porque a gratidão é a melhor forma da gente valorizar a vida. A gratidão é a melhor forma da gente honrar tudo aquilo que o nosso Pai Celestial nos deu, né? Acordar todos os dias e perceber o que está à nossa volta, perceber o que tu tens em tua vida, já é grandioso. O problema da nossa humanidade são os julgamentos e as comparações, né? As pessoas estão sempre insatisfeitas com aquilo que têm. Às vezes tu olha para uma pessoa, ela está ali reclamando da vida, está dizendo que está triste, está com depressão, mas tu olha para ela, ela é uma pessoa completamente saudável, não desmerecendo a tristeza e a depressão,
mas a pessoa tem um corpo físico saudável, tem braços, tem mãos, né? Pode se locomover, pode ir e vir, né? Hoje nós estávamos brincando sobre esse assunto, tem pessoas que hoje não sabem andar de ônibus, quando lá atrás a maior riqueza da nossa vida era ter um ônibus para andar, né? Então está faltando mais ter esse quesito da valorização da vida. E aí dentro desse tema, né, Alexandre, eu trouxe aqui algumas coisas, assim, digamos que algumas dicas para as pessoas, né, para elas olharem um pouco mais para si, aprender a valorizar um pouco mais aquilo que elas têm, né? Então algumas coisas que, para mim não deixar de lado, eu acabei anotando, né, que seria deixar o perfeccionismo de lado, né? Quem exige mais de si e dos outros fica abaixo das próprias expectativas. Reveja o seu passado com bons olhos, aprenda com os erros que não podem ser corrigidos e siga em frente, focando no que deu certo. Comente suas realizações, mesmo as pequenas, com as pessoas da família ou com os amigos que mais apoiam. Celebre tudo de bom que faz por si mesmo, sem culpa, porque você merece. Seja generosa com você mesma e não dê trela para a autocrítica severa que surge se algo sai errado. Encontre um tempo para dançar. Dance, cante, divirta-se em atividades que relaxem a mente. Mexa-se. A prática regular de exercícios ativa os hormônios do prazer. Isso também eleva a autoestima. Invista nas amizades. Amor próprio fica muito bem nutrido em bons relacionamentos. Cultive o hábito de se elogiar sempre. Isso vale para as conquistas objetivas, como uma tarefa bem feita, para as subjetivas, como procurar ser melhor a cada dia. Compre um presente para si mesma, sempre que achar que merece. Cuide da aparência. Quem se ama quer estar bonito e quer ser bonito também para ficar segura. Use uma roupa nova. Esse é um jeito rápido de ativar seu poder pessoal e surpreender a si mesmo e os outros. Sorria e elogie as pessoas. Essa prática diária cria uma rede positiva ao seu redor. Maravilha, Ju. Isso é caridade consigo mesmo, sem esquecer do nosso ente querido. Muito pelo contrário, ele vai estar percebendo que você também continua com a vida, como ele também está continuando, né? Então, muitas pessoas pensam assim, ó, como será que ele estaria me vendo se eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, essas dicas elas são fundamentais para ele seguir se orgulhando da gente e lembrando da gente também de forma elevada, de forma amorosa, né? E o que ajuda muito a fazer isso aqui é justamente isso, atos de amor, de caridade, de pensar no outro. A gente entra em contato com outros desafios, outras dificuldades, outros problemas das pessoas e às vezes a gente pensa assim, puxa, e eu aqui na fossa por causa do meu ente querido que partiu e fulano, beltrano está numa situação muitas vezes muito pior, né? Não teve uma perda física de ninguém, mas ele está passando por situações que daqui a pouco a minha iniciativa pode ajudar a enxugar uma lágrima, a matar uma fome, né? A vestir um corpo desnudo, enfim, né? Então, um ato de amor muitas vezes salva, né? Tanto aqui quanto lá também. E se a gente quer ver eles felizes do lado de lá, né, Alexandre? Precisamos estar felizes aqui. É como a gente sempre brinca, né? Você não gostaria de visitar alguém e chegar lá, a pessoa tá com uma cara amarrada ou tá emburrada, né? Tu vai te sentir mal e vai querer voltar logo para casa. Da mesma forma acontece do lado de lá. Eles vão querer nos ver nós felizes aqui. Do contrário, eles não vão gostar de estar perto da gente. Sem dúvida, Ju. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? O tempo voa quando a gente fala de um tema, né, tão importante quanto esse, né? Então, com base nisso, gostaria que tu desse as considerações finais sobre o nosso tema de hoje, desde já agradecendo a parceria mais uma vez. Novamente, então, né, Alexandre, reforçando a fé e a amorosidade. Não importa o momento atual que o país esteja passando, não esqueça que Deus está acima de tudo. Não percas esperança pelas coisas erradas que os humanos fazem aqui na Terra.
Como nós mesmos dissemos, somos humanos e somos imperfeitos, mas eleve a sua prece, eleve a sua fé, que Deus está acima de tudo. Muito bem, Miriam. Muito obrigado desde já. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa e valorize a vida, pois ela continua, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Uma boa expansão de consciência a todos para o despertar do ser e até o próximo programa. Tchau!